Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais um vídeo. Hoje eu recebi um telefonema da pessoa. Olha. Agora, acabei de receber agora. Precisa trazer um pouco a leitura. Falando os problemas lá com idades, que a coisa tá ruim. Igreja passando dificuldade, o povo passando dificuldade. Me perguntou se eu sou pastor. Eu falei, não sou pastor. Na verdade, ele está querendo ajuda. Ele falou, mas eu senti assim pela conversa dele que eu fiquei mais uma pessoa querendo dar golpe, usando a igreja, usando o nome de Deus para dar golpe. O que eu senti entre as palavras dele. Ele ligou no meu zap. Tinha algumas pessoas conversando na coisa, eu não entendi o que estava falando. Estavam todos falando em português, mas não entendi. Aí começou, e vi que eu tinha só ajuda, né? Mas eu vi assim algumas coisas. Eu falei para ele ter muitos contatos, em Moçambique eu tenho. Citei o nome das pessoas que eu tenho contato. Eu acho que ele esfriou mais por isso. Falei também que tem na Angola. Eu fui citando aí as pessoas. Né? Eu falei todas elas, a gente conversa há muito tempo, sempre falou, mostrou o aperto aí, às vezes passa vídeo, mostrando o aperto, não é todo o país, em alguns lugares. Ele esfriou mais a conversa dele, né? Não foi a mesma conversa. Aí ele desligou, ele está conversando normal, de repente ele desligou e eu fui tentar contato com ele, mas não tem o número dele. Talvez que eu não salvei, né? Então, eu tenho para mim, pelas conversas dele, pelo que eu falei com ele, eu tenho intenção, eu tenho uma pessoa querendo dar golpe. Então vocês tomem cuidado, vocês que têm as redes sociais, esses golpistas. Eu gosto de ajudar, não, quando eu tenho condição. Igual eu falei pra ele. Mas eu não ajudo assim. Você primeiro vê o trabalho da pessoa, o que é, o que. Eu falei, eu sei que todo mundo tem necessidade, mas a pessoa liga logo de cara. Eu já pedi primeiro, depois perguntou se eu sou pastor. Eu falei, não sou pastor. Aí a gente fica a conversa dele já. Porque as pessoas, ele tem esse engano. Pensar que pastor, todos os pastores, ele tem dinheirão, tem muito dinheiro, não é assim. Tem pastores que vivem, dá trabalho e custa para manter a obra. É trabalhoso, é espinhosa a obra. Mas quando ele tem, o pastor tem o amor à obra, ele persevera. Eu tenho a igreja que eu congrego. Nosso pastor, a gente passa muita luta, mas ele está mantendo a obra. Então, não é todos os pastores, isso é engano, que ganha, que tem esse dinheiro. Tem, a internet passa muito aqui no Brasil que tem, mas nem todos. Então, cuidado você, quando você for ajudar, venha ver se a igreja está precisando. Não vai ajudando assim de qualquer maneira, não. É bom ajudar a obra, é bom, é gratificante. A gente está plantando no reino do céu. Mas venha primeiro, tenta entender a intenção da pessoa. Quando a pessoa chega perguntando o que não convém, meu filho, cai fora. Fica com o pé atrás. Me perguntou se é pastor, o que é que eu faço. E eles esfriam mais quando você pode ser aposentado. Aí eles esfriam mais. Mas vamos lá. Então eu quero falar com vocês, tenha muito cuidado com as pessoas. Se outra pessoa também, eu acho que
Eu tenho para mim que é da mesma pessoa dele. Que isso é uma solicitação de amizade, aceitei. E ela me oferecendo dinheiro. Ela de banco. Cuidado, mano. Cuidado que nada vem de graça para você. Cuidado com essas oferendas. Desde quando eu dei um mês, desde 2019, cadê os vídeos, mas com as redes sociais, eu vi muitos golpes. Pessoas pedindo ajuda, dizendo que tá a hora da morte. Em 2019 tem pessoas que já estavam contados os dias, até hoje está viva, irmão. Muito cuidado. Eu não estou desejando a morte de ninguém, não. É o espírito do engano que eu estou falando com você. Tem jovens também que pedem seu contato, depois fala que é de menor, aí liga um policial. Cuidado também. Bandidos, situação de polícia. Bandidos. E aí onde muitos caem. E às vezes perde até o que não tem. Meu filho caiu numa golpista dessa. O cara que se passou policial pediu 5 mil reais para ele. Parcelou, foi dando mil. Não sei quanto ele dava mil. Quando chegou a última vez que ele apertou ele não tinha o dinheiro. Aí falou com a mãe dele que me pediu. Eu falei, não, para que ele quer? Ele nunca pediu dinheiro. Para que quer esse dinheiro? Aí ele foi o jeito de vir e me contava o que estava acontecendo. Eu falei, não, meu filho, é ladrão, é golpista. Aí ele não acreditou em mim, foi até o nosso pastor. Aí o pastor falou, não, passou por ele, pode me prender, pode trazer a polícia, pode pegar o dinheiro, traz a polícia, traz as algemas também. Nunca mais ele ligou. São golpistas. Meu filho perdeu mais de 4 mil. E se eu tivesse os 5 mil reais, ele ia perder mais mil. E ia perdendo. Cuidado com as amizades, cuidado. E hoje, na hora que você aceita uma pessoa como amigo, a internet te alerta a respeito de golpes. Mas na minha acontece isso. Só que eu aceito, mas depois eu vou estudar na pessoa. Vamos para mais um vídeo, irmão? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Obrigado por ser Deus Santo, não ser nosso pecador, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento, ignorância. O que eu faço, o que eu posso fazer, que desagrada o Senhor, perdoa-me, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro do Salmo 62, versículo 1, 2 e 5. Fala conosco também, Pai, no livro de Esther, no capítulo 4. Não sei o que nós queremos ouvir, nem qualquer forma que o Teu Espírito tenha falar conosco. Fala para nós que queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos cada dia aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salmo 62, versículo 1, 2 e 3 diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. A nossa alma anseia por Deus. A nossa alma anseia aprender de Deus. Ouvir a voz do Senhor. Só Deus é quem pode nos salvar desse mundo de perdição. Só Deus, através de Teu Filho, nos salvou do lamaçal do pecado, nos trouxe até a Ele. Só Deus pode salvar a nossa alma do inferno profundo. Se nós estivermos na presença dEle, obedecendo e vigiando. Então só de Deus vem a nossa salvação, só dele. Versículo 12. Só Ele é minha rocha, a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Só Deus é a rocha que nós estamos firmados, é Jesus Cristo, a rocha é Deus. Só Ele firma nosso pé. Só Ele salva, nós devemos a nossa salvação. Ele é a nossa fortaleza, a nossa defesa, o nosso protetor. Não devemos deixar ser abalado pelas coisas desse mundo, ser enganado com as coisas desse mundo.
Só Deus salva nossa alma, só Deus nos cura, só Deus nos liberta. Versículo 5. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Nós ansiamos por Deus, nós largamos por Deus, porque só dele vem a nossa esperança. Só ele vem a nossa força, nosso sustento. É só Deus, irmão, na minha vida e na tua. Só Deus. Todo momento da nossa vida, nossa alma anseia por Deus. A minha alma anseia por Deus. Eu me alegro nas palavras do Senhor. Que Deus abençoe. Vamos agora para o livro de Esther, no capítulo 4. Eu não meditei hoje nessa mensagem, mas vamos lá. A condenação e tristeza dos judeus. Nós acabamos esse versículo, esse versículo está falando a respeito. Irmãos, é um versículo que eu pego, eu vou na sequência. E geralmente coincide com a leitura bíblica, o capítulo da Bíblia que eu vou passar, através do Espírito Santo. A nossa alma anseia por Senhor, só Ele é o nosso socorro, a nossa misericórdia. Só dele vem a nossa salvação. De Deus vem a salvação dos judeus, que estava ali predestinado à morte através de Mardoqueu, não, de Amã. Então, quando ele estava ali pronto para destruir todo o povo de Israel, Mardoqueu foi pedir socorro a Esther, que era rainha na época, para pedir socorro ao rei. Ela disse que não podia. E ela lembrou que ela era rainha, não podia nada, mas tinha um que podia, era mais do que ela. Era mais do que o rei Assuero. Ela lembrou desse Deus. E lembrou, teve na memória como ela devia buscar, clamar a ele. E ela fala para Mardoqueu, vai lá, junto o povo de Israel, jejum 3 dias. Eu e as minhas moças também vamos fazer o mesmo. Confiou no Senhor. A salvação do povo de Israel, a salvação dos hebreus veio de Deus. É assim que nós devemos, está nos ensinando a Bíblia. Coincidência, né, irmão? O Salmo de hoje coincidiu com a leitura de Esther. Eu não li, o Salmo eu li, mas o livro de Esther eu não li. Então tem aqui que foi a época que Naamã, enraivecido com Mardoqueu, foi pedir autorização ao rei para poder matar todos os judeus residentes daquela província. O rei, que tinha exaltado Amã, deu o anel e falou que faça conforme você quiser. E ele fez carta em nome do rei e selou com o anel do rei. Não podia revogar, né? Que matasse todos os judeus existentes naquela província. O judeu fica sabendo, Mardoqueu fica sabendo agora, é tempo dos hebreus chorar, é tempo de se lamentar, buscar socorro de Deus. Mas eles ainda não estavam firmados em Senhor, aqui nós vemos muito claramente que eles estavam firmados agora em Esther, que era rainha. Também achando que ela podia dar algum socorro. Mas ela se sentiu fraca naquele momento. Ela falou, eu não posso fazer nada. E eu nem posso comparecer à presença do rei, que eu não sou chamado nesse dia. Tinha o tempo da rainha chegar até o rei, quando ele queria. Mas vai, ajunta o povo de Israel, jejum por 3 dias. Lembra, por que quer falar? Vai e lembra ao povo que ele não tem que confiar em mim, ele tem que confiar em Deus. Eles têm que matar essa carne do medo, esse carne do esquecimento, lembrar de Deus e acreditar e confiar em Deus, que é dele que vem a nossa salvação. Ela não falou assim claramente, mas a gente meditando o que ela falou. Não confie em mim porque eu não posso chegar ao rei. E nem confie no rei porque ele não é do povo de Deus. Confie naquele que tudo pode. Não foi as palavras dela, mas a resposta é essa. Né? Então, Mardoqueu vai e junta todos os judeus.
e jejuma por 3 dias. Esther, a rainha no palácio, ela junta suas servas, suas companheiras e jejuma por 3 dias. A resposta de Deus veio. No momento, na hora certa, a resposta de Deus veio. Deus livrou o povo de Israel da morte. A morte que já estava decretada para todos eles. A destruição do povo de Israel, a destruição do povo de Deus. As igrejas no dia de hoje, no tempo de hoje, é perseguida. A igreja é humilhada, mas não confia na tua força. Não confia no irmão que não pode dar ajuda. Oremos, jejuamos e buscamos a presença de Deus, nos humilharmos na presença dele, que ele é o nosso socorro. O socorro de Israel veio através do jejum. E nesse jejum, Deus livrou o povo de Israel da morte. Deus quer nos livrar das lutas do dia a dia, das perseguições. Deus tem nos livrado das portas que têm fechado, dos casamentos que têm sido destruídos. Mas é necessário se colocar na presença de Deus, em jejum, em oração e jejum. Entender que Deus quer um conserto com Ele. Deus quer arrependimento da nossa parte. Ele não obriga a nós fazermos nada, mas Ele anseia por ouvir a nossa voz pedindo socorro, por ver a nossa vida com Ele sendo perfeita, seguindo os mandamentos dEle. E assim Esther fez, e assim Deus livrou o povo de Israel da morte, que já estava decretada. Vamos ler? Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de um saco de cinza e saiu pelo meio da cidade. E clamou com grande e amargo clamor, e chegou até adiante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentação, e muitos estavam deitados em sacos cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram de saber o que a rainha mandou doeu. Muito doeu. E mandou vestidos para vestir Mardoqueu e tirarem o seu saco, porém ele os não aceitou. Mardoqueu estava fazendo certo. Ele estava clamando, mas estava na rua. Ele não fechou, não foi para o seu quarto clamar, não reuniu o povo para clamar. Ele foi expor o que estava acontecendo, para chegar até a rainha Esther. A rainha Esther sabia que não podia fazer nada. Sabia que para o Mardoqueu podia ser difícil, porque ninguém podia chegar à porta do rei vestido do jeito que ele estava. Mas ele não aceitou, ele preferia morrer, ou ser preso, do que parar de não se humilhar. Aí onde vem o dom de Deus, a rainha Esther, o motivo que ele pôs ela ali. Mandou que ele jejuasse por 3 dias, como já foi falado anteriormente, e ver a vitória do povo de Deus. Sua vitória, minha vitória, não vem da gente ficar pedindo ajuda um e a outro, contando a nossa dificuldade, nosso problema um ao outro, não. A nossa vitória não vem assim. Conte somente para Ele, somente para Deus. A tua vitória chegará. As portas se abrem, a família restaura, a causa da justiça é revogada. Só clame a Ele. Os perseguidores fogem, batem de retirada da tua presença, porque todos que te perseguem sabem que tem um Deus maior, e tem um maior conselho do que com Ele. Então, irmão, vamos fazer como Deus ensina nas Sagradas Escrituras. Eu aprendo muito com a Sagrada Escritura, mas ainda tem muito que aprender.
Passou alguns problemas aqui, que não é meu, mas eu tomei para mim, né? Então fica sendo meu, porque o coração da gente, apesar de ser enganoso, não é muito vezes, ele é fraco, e dói lá na alma. Mas hoje eu conversando com a minha filha mais nova, ela me aconselhando, eu falei, está na mão de Deus, meu filho. A decisão que eu não dou conta de tomar, eu já pus na mão de Deus. Ele vai, eu tenho certeza que ele vai resolver. Versículo 14. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, aqui, aí até porque não podia fazer nada, não podia dar socorro. Então, Mardoqueu fala com ela como se fosse uma ameaça, mas conhecendo a palavra do Senhor, que ela também ia perecer porque ela era judia. Se matasse todos, ela também ia ter que morrer, ser sacrificada. Ele falou, se você não clamar, vai vir socorro de outro lado, senão vai vir socorro de outro lugar. E Mardoqueu sabia, ele tinha naquele no coração, que foi para aquele tempo que ela foi levada ao palácio. E se nós demos a história de Esther, ela sabe o que foi. Para esse livramento que Deus levou ela até rainha. Uma pessoa humilde, uma escrava, chegou a ser rainha porque Deus tinha um propósito. Talvez você não saiba o motivo que você está no seu trabalho, ou porque Deus agora está te usando. É por esse tempo que nós estamos passando. Nós estamos passando um tempo difícil, tempo de angústia, tempo de aflição. Muitas pessoas podem vir te pedir socorro, um conselho, e você passou a dificuldade. Através do seu conselho, seu testemunho, você vai ganhar. Levar essa alma a ser vencedora, a livrar dos seus problemas. Para tudo que acontece conosco, nós temos. Tem um projeto de Deus em todos os acontecimentos da nossa vida. A minha esposa tem os projetos de Deus confirmados na vida dela. Nosso, da minha família. Tudo tem um projeto de Deus. Muitas vezes a gente faz a coisa errada, mas Deus conserta através do nosso arrependimento. Escreve uma nova história e traz a luta, o deserto que nós passamos. É para que nos dias de hoje, no dia futuro, venha servir de testemunho para aqueles que vão passar no mesmo deserto que nós passamos. E esse testemunho, o livro de Esther no capítulo 4, e o Salmo 62 foi lido hoje, é para que nós venhamos ter força e confiar no Senhor. É para os dias de hoje que nós vamos viver tempo difícil, não somente no Brasil, no mundo. Então, vamos pegar com a palavra do Senhor, aprender, entender que nós estamos vivendo hoje. Porque virão tempos difíceis, Jesus que falou. E para isso nós estamos passando por esse deserto. Para nós vencermos e dar nosso testemunho para a glória de Deus. E muitas pessoas serem edificadas através do nosso testemunho. Vamos orar, irmão. Meu Deus e meu Pai, coloco na tua presença a minha vida, meu ministério, minha família, Pai. Peço ao Senhor que supra a nossa necessidade, a nossa falta, Pai. Peço ao Senhor que abençoe o lado dos teus filhos, Pai. Abre porta, restaura lá. Pai, que o Senhor venha fechar as portas que tem para os teus filhos, Pai. Abrir aquelas que tem de bênção para os teus filhos, Pai. Abençoa o celeiro, abençoa o salário dos teus filhos, Pai. Eu peço também pela saúde desse irmão, dessa irmã, Pai. Pai, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos com 263 inscritos. José Igor contando parte da minha história. A última profecia está se cumprir. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo, na paz de Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge.